Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 31 de janeiro de 2022. Na semana que passou, eu fiz um vídeo aqui no canal comentando duas pesquisas de institutos diferentes publicadas no mesmo dia com números absolutamente incongruentes. Afirmei que uma das duas está errada. Nesse vídeo, eu comentei que o governo estava começando a pagar o Auxílio Brasil e que seria importante observar como a opinião pública reagiria a isso. A opinião pública, este segmento que recebe o Auxílio Brasil. Pois tem informação nova e boa sobre isso, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Último dia do mês, ainda dá tempo de você pingar o seu Pix de janeiro aqui, ok? A sua doação é o que garante a independência das informações e análises que eu faço aqui. Tudo bem, gente, vamos lá. Toda vez que o assunto é pesquisa de opinião, eu chamo a atenção do pessoal que segue o canal que mais do que olhar para os números, nós temos que olhar para o comportamento político, comportamento eleitoral da população. A maneira como a população reage aos fatos, ao noticiário e tentar imaginar, projetar o cenário adiante. Toda vez, então, que um fato político impacta a opinião pública, impacta o noticiário, em tese, ele poderá gerar uma reação medida nas pesquisas. Escândalos, o desempenho da economia, fatos novos como esse, R$ 400 por mês no bolso de 20 milhões de famílias, tudo indica, devem gerar um resultado positivo. O presidente Bolsonaro ostentava a liderança positiva nas avaliações de pesquisas e o governo dele tinha aprovação superior a 50% no momento em que o governo pagou os R$ 600 do auxílio emergencial. Isso mesmo sob o tiroteio constante da mídia. O presidente toma pau de quase todos os grandes veículos de comunicação desde antes da eleição, mas piorou depois que ele ganhou a eleição. Então, esse noticiário negativo, essa avalanche de notícias negativas, impacta. É impressionante a resiliência do presidente Bolsonaro, que se mantém aí na faixa dos 30% de apoio da sociedade, segundo as pesquisas, mesmo tomando esse pau todo. Então eu venho nutrindo a expectativa de saber, porque afinal de contas, eram cerca de 38 milhões de pessoas recebendo R$ 600 e agora são 20 milhões de famílias recebendo R$ 400. Mas essas famílias que recebem R$ 400, uma parcela delas, recebiam menos de R$ 200 com o Bolsa Família. E na saída do governo do PT, se eu não me engano, os números eram esses, eram 7 milhões e meio de famílias recebendo alguma coisa em torno de R$ 200. O governo do presidente Bolsonaro, portanto, ampliou o programa, zerou a fila de espera de cadastro de pessoas beneficiadas. São 20 milhões de famílias recebendo mais que o dobro do que o PT pagava. A expectativa era saber se pessoas que até pouco tempo atrás estavam recebendo 600 iriam melhorar a sua avaliação do governo recebendo 400. Aparentemente, sim. A notícia, vejam aí, saiu na coluna Radar da Veja. O governo tem dados, tem informações revelando que está melhorando a avaliação do presidente e do governo nas famílias que estão recebendo os R$ 400. Está fechando o mês de janeiro praticamente. A primeira leva de pagamentos se conclui, um mês de recebimento dos R$ 400 e a reação, tudo indica, segundo informação da Veja que veio de dentro do governo, é positiva. As pessoas estão
aprovando mais o presidente Bolsonaro e o governo em função do impacto do auxílio emergencial. Se isso é verdade, tem tudo para ser, as pesquisas obrigatoriamente terão que registrar esta melhora mais adiante. O governo certamente tem pesquisas internas para divulgar a informação de que está melhorando a avaliação do presidente. E, ainda que não acreditemos em pesquisas, especialmente essas que dão o Lula com 20 pontos na frente, o que a ciência política faz ao estudar o comportamento político, o comportamento dos eleitores, é exatamente isso. Surge um fato, esse fato impacta o noticiário, no caso do Auxílio Brasil, impacta o bolso, que é a parte mais sensível do corpo humano, melhorando a qualidade de vida da população mais pobre e, consequentemente, favorecendo o presidente Bolsonaro na disputa eleitoral. Ser estrategista é, entre outras coisas, ter sangue frio. Olhar para o cenário, olhar para as pesquisas, olhar para o noticiário e não se deixar impactar. Preparar uma estratégia, colocar a estratégia em andamento, obedecer à estratégia, observar o impacto da estratégia em andamento nas reações da opinião pública, eventualmente fazer ajustes táticos se necessário, ou reforçar a estratégia naquilo em que ela está dando resultados positivos. Sangue frio para esperar os resultados. Vou chamar a atenção de vocês aqui que o presidente Bolsonaro, quando ele decidiu se aliar com o Centrão, ele fez exatamente isso. Rodrigo Maia controlava a Câmara dos Deputados, havia risco do impeachment do presidente, todos os projetos do governo estavam engavetados, trancados por Rodrigo Maia, que aliás sumiu de cena, virou secretário do Dória, ninguém se lembra mais da existência dele, felizmente. E o presidente então executou um movimento que muita gente não gostou. Rachou o Centrão, trouxe um pedaço do Centrão para próximo de si, para dentro do governo, tirou o estribo do Rodrigo Maia e a partir dali durou 8 meses a operação política que levou à eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara e Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. No Senado a coisa não saiu exatamente como se queria, porque Rodrigo Pacheco era um indicado de Alcolumbre. Alcolumbre, lembremos, chegou à presidência do Senado competindo com Renan Calheiros. Foi indicado pelo ministro Onyx, mas sempre teve uma postura ambígua e por alguma razão que desconhecemos, Alcolumbre se afastou, passou a fazer oposição e com isso Rodrigo Pacheco também passou a ter uma atuação problemática para o presidente. Agora, na indicação de um cargo para o TCU, parece que fizeram um acordo ali, o presidente e o Rodrigo Pacheco. Vamos ver como isso se desdobra daqui para frente, especialmente se o Rodrigo Pacheco desistir da candidatura presidencial. Mas o exemplo que eu estou dando aqui é exatamente isso. Sangue frio do estrategista. Primeiro movimento, rachar o Centrão, atrair um pedaço do Centrão para a base do presidente. Depois conquistar o apoio da maioria do Centrão, obviamente, entregando cargos no governo. Eleger os presidentes da Câmara e do Senado e mudar a qualidade do jogo. Separar o Congresso do STF. 8 meses de estratégia em andamento. Terminando janeiro, estamos entrando no ano eleitoral. Dessa vez, trata-se de estratégia eleitoral. E estamos vendo o resultado, possivelmente, a se confirmar essa informação da coluna Radar da Veja, da estratégia eleitoral do presidente em andamento. Há vários movimentos que serão objeto dos meus comentários aqui, mas se de fato essa informação corresponde de que o impacto do Auxílio Brasil no bolso da população pobre do Brasil está melhorando a imagem e a aprovação do presidente e do governo, isto necessariamente tem que se refletir nas baterias de pesquisas mais adiante. Há um gap entre
o impacto no bolso das pessoas e a melhoria do humor. Isso não é imediato. Os movimentos de opinião pública, especialmente nesse aspecto aí que envolve bolso e economia, eventualmente são lentos. Há fatos, escândalos que às vezes impactam o eleitorado de forma abrupta, um grande escândalo, por exemplo, e podem causar mudanças radicais, abruptas, da opinião pública na percepção de alguma liderança política, de algum governante. Não é o caso do impacto do Auxílio Brasil. Na minha expectativa, o desempenho do presidente nas pesquisas deve melhorar gradativamente junto a esse segmento popular, que é um segmento que o presidente disputa com o Lula. Portanto, são pessoas que talvez estejam respondendo às pesquisas, dizendo que vão votar no Lula, lembrando-se do consumo desenfreado, da inflação baixa da época do governo do PT. O Brasil quebrou por causa disso, já expliquei, não vou voltar ao assunto. Mas agora, com dinheiro no bolso, podem migrar de Lula para Bolsonaro. Eu disse podem. Vamos observar. O presidente deve crescer. Se Lula vai cair em função disso, não sabemos ainda. Esse eleitor é um eleitor de baixa qualidade de informação política, de baixo grau de instrução. É uma camada da sociedade onde as informações chegam por último, mas é a maioria do eleitorado. Se o presidente acertou o tiro no Auxílio Brasil de R$400, certamente ele tira esse eleitor da oposição, tira esse eleitor do Lula e traz para si. Deus queira que seja isso que esteja acontecendo. Vamos acompanhar. Uma boa notícia para começar a semana. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram e o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive de segunda a sexta-feira em torno de 2 horas da tarde. E assim que o vídeo acabar, depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco, aproveita que é o último dia do mês e pinga o seu Pix aí para eu poder continuar fazendo o trabalho de informação e análise independente que eu faço aqui, entregando vídeos para vocês todos os dias. Amanhã tem mais.